Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estiverem vendo essa aula. Aqui é o professor Rafael, né? E vamos para a nossa próxima aulinha aí. Na última aula nós falamos sobre a origem da vida e nós discutimos bastante como foi que surgiu a vida, as principais teorias e tudo mais, as principais hipóteses também. E agora nós vamos começar a estudar os componentes dos seres vivos. E aí a gente começa pelos componentes que são inorgânicos, depois a gente começa a estudar os componentes orgânicos, as características de cada um e assim por diante. E um componente que ele é essencial para a vida no planeta, ou para a vida como nós conhecemos, é a água. E a gente começa pela água. Esse material aqui do professor Lucas Roberto, que está no slide share, depois podem ir lá dar uma olhada para estudar. Então vamos lá. Componentes químicos da célula. Bom, a célula vai ser formada por compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Quais seriam esses compostos inorgânicos? Águas e sais minerais. Nós vamos ter uma aula para cada um deles. E quais seriam os compostos orgânicos? Os nossos bons e velhos carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e também os ácidos nucleicos aí, que são essenciais, que é o DNA, RNA. Então, o que vai acontecer? Os compostos inorgânicos são aqueles que não formam cadeias de carbono. Essa é a característica. Os compostos orgânicos são aqueles que formam cadeias de carbono. A gente vai estudar isso com maior detalhe mais na frente lá em Química Orgânica. Então, por isso nós temos aqui água e sais minerais. E por isso que a gente fala que a vida no planeta Terra ela é toda baseada em carbono. Porque os compostos orgânicos que formam todos os seres vivos, eles são formados a partir de cadeias carbônicas. Então, a água. Vamos para as características da água. A água ela é considerada um solvente universal, né? Então ela tem a capacidade aí de estar dissolvendo inúmeras substâncias. Aproximadamente 70% da superfície da Terra é coberta por água. Aqui vocês tomam bastante cuidado, eu já vi gente falar assim, eu já vi em literatura assim, 70% do planeta Terra é água. Não, é 70% da superfície da Terra que é coberta por água, não é 70% do planeta, não. Então, cuidado com esses errinhos aí. Aproximadamente 70% do nosso corpo é composto por água. Exemplo, uma pessoa de 70 quilos, 50 quilos dela vai ser água, 50 quilos dela. Às vezes você não está gordo, às vezes você está só hidratado. Brincadeirinha isso daqui, viu? Não leva a sério, não. E aí nós vamos ter as missões espaciais. As missões espaciais também, né? Que hoje em dia o pessoal faz aquelas missões espaciais aí, quer descobrir se tem água em Marte, quer descobrir se tem água na Lua. Por quê? Porque o pessoal pensa em colonizar esses planetas mesmo e quer saber se é possível haver vida lá. Existe uma tendência mundial muito grande aí em relação a colonizações espaciais e também a exploração de recursos, né? Do espaço também. Você está explorando recursos de outros planetas e está explorando recursos de asteroides. Existe, por mais que isso pareça ficção científica, existe um interesse da humanidade nesse sentido. Porque as reservas de minérios do nosso planeta elas vão se esgotar. E aí, né, a humanidade ela se volta aí os olhos para outros recursos fora do planeta Terra. Então já existe essa realidade aí. A Tesla lá, a China, querendo fazer uma base, né, habitável na Lua, tudo isso aí, na verdade, não é só questão científica, tem um viés econômico também. Então a água. As moléculas de água, ela vai ser formada da seguinte maneira. Oxigênio, que vai ter uma carga negativa, e dois átomos de hidrogênio, que possuem carga positiva. Por isso que a gente fala aí que a questão da água ela tem uma certa polaridade, devido a essas duas cargas aqui. Né? E o ângulo aqui, a distância aqui entre essas duas moléculas aqui é de 104,5 graus. Entendeu? Isso aqui às vezes sofre alteração de acordo com o estado da água, o estado físico da água, se ela está líquida, sólida, tem essas questões aí também. Outra questão importante da água no nosso organismo. As reações químicas ocorrem em ambiente aquoso. Toda reação química que ocorre no nosso corpo, que nos mantém vivo,
ela só é possível em ambiente aquoso. Então nós temos reações químicas de hidrólise, de quebra de molécula por hidratação, e também nós temos reações de síntese de moléculas por desidratação. Então para tudo isso daí a água ela é muito importante. Então assim, se você estiver desidratado, o seu corpo ele não vai conseguir funcionar muito bem. E se você estiver muito desidratado, literalmente o seu corpo ele para de funcionar, porque essas reações químicas elas vão ser prejudicadas e aí você começa a ter falência de vários órgãos aí por desidratação. O cérebro também sofre muito com desidratação. Outra função da água, transporte de substâncias, íons e moléculas. Então a água também ela auxilia no transporte de substâncias do nosso organismo. Ela veicula essas substâncias por meio aí do meio aquoso. Vocês podem observar que uma grande via de transporte de substâncias que nós temos no nosso corpo é o nosso sistema cardiovascular, né? As veias, as artérias. E o sangue, ele é o quê? Ele é líquido, não é? Então a água ela tem essa importante função aí de fazer o transporte aí de substâncias, íons e moléculas. Isso em qualquer ser vivo. As plantas mesmo retiram a água do solo, junto com essa água aqui, elas vão absorver os minerais que são dissolvidos. Esses minerais muitas vezes são essenciais para os vegetais, né? E aí essa água vocês podem observar que ela vai subir até as folhas. Lá na folha você vai ter aquele bom e velho processo de fotossíntese, onde esses nutrientes que vão ser retirados aqui junto com a água, eles vão ser, que a gente chama de seiva bruta, eles vão ser convertidos aqui em seiva elaborada, que é praticamente carboidrato, né? Aquela seiva mais grossinha, que lembra uma resina, é praticamente carboidrato. E isso aqui, por ter uma concentração de sais um pouco maior, por ter uma concentração de carboidratos, isso aqui vai descer e vai voltar aqui para as raízes, né, alimentando esses tecidos aqui com essa substância energética. Então olha só que interessante. Então tem todo esse processo aqui que vai ocorrer graças à água. Então a água, ela é um regulador de temperatura do nosso corpo também, ela serve para isso. Nós somos organismos homeotermos, né? Então a nossa temperatura é constante. Entretanto, essa temperatura ela precisa ser regulada constantemente, porque se ela baixar ou aumentar aí, nós podemos ter probleminhas, né? Como febres, né? Hipotermia, hipertermia. Então a quantidade de água no organismo faz com que a temperatura não varie muito. Então a água ela ajuda bastante aí a estar regulando essa temperatura do nosso organismo. Ela exerce papel de lubrificante. Então tem essa vantagem também. Nas articulações aqui nós vamos ter, né, líquidos sinoviais, principalmente no joelho aí tem bastante. E esse líquido ele serve para lubrificar aqui as articulações e até impedir também que os ossos eles, né, encostem um no outro ou deformem demais a cartilagem que existe aqui entre eles. Então essa água ela exerce essa função, como se fosse um amortecedor hidráulico, né? Então é assim que funciona. Então o líquido sinovial vai ser formado por uma grande quantidade de água. A água ela provoca hidrólise, né? Que é o quê? Que é a quebra, né? Por meio aqui de reações elétricas, né? Você passa uma corrente elétrica aqui, você vai ter a quebra, e aí liberando a molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. Então a água ela promove hidrólise, ela também promove a hidrólise de outras substâncias, né? Alguns carboidratos sofrem hidrólise e tudo mais. Então a água, uma das reações químicas que a gente vai ter aqui é a hidrólise, né? A quebra por meio da água. E isso é bastante importante aí para digestão de algumas substâncias, como carboidratos e outras substâncias que são solúveis na água, algumas proteínas, proteínas não, perdão, algumas vitaminas que são solúveis em água, sais minerais e assim por diante. Então é bastante importante essa questão aí da hidrólise na água. A água ela é a matéria-prima para a realização da fotossíntese, né? Então a água ela é essencial aí para os vegetais para que eles realizem a fotossíntese. Fotossíntese que é aquele projeto, aquele processo químico onde as plantas conseguem utilizar a energia solar, o CO2 e a água para produzir o que? Glicose, exatamente.
Nesse processo aí, usando a energia solar como um catalisador, ela vai utilizar o CO2 e o H2O para formar a glicose. Essa glicose ela vai ser a reserva energética dos vegetais, né? E eles vão usar isso daí para se alimentar e produzir novas estruturas vegetativas, como folhas, caules. Então a água ela é essencial nesse processo aqui, ela é uma das matérias-primas, né, que vai possibilitar. Por isso que a água é importante para os seres vivos, né? Olha a quantidade de coisas que elas fazem. Em contrapartida, há uma produção de oxigênio aqui. Outra coisa também que vocês devem saber, que muita gente, esses dias mesmo, o Mourão mesmo, esse tempo atrás, estava falando, a Amazônia é o pulmão do mundo, não sei o quê. Gente, prestar atenção. As plantas, elas produzem oxigênio aqui na fotossíntese, produzem, só que, e elas consomem CO2, só que à noite, né, quando a gente tem a fase escura, elas passam a absorver o oxigênio e liberar o CO2. Então todo o oxigênio aqui que elas produzem, elas acabam pegando ele de volta na natureza. Não é por causa disso aí também que eu vou derrubar e tacar fogo em tudo. As plantas aqui, as árvores, as plantas, elas têm um importante papel na natureza, né, nas questões climáticas, como reguladores de temperatura, reguladores do clima. Eles também não liberam só o oxigênio, eles liberam água na forma de vapor. Essa água que é tirada do solo, é liberada aqui pela transpiração durante esse processo na forma de vapor. Isso aqui vai formar nuvens que vão virar chuva. Tem a questão da regulação térmica também. E elas também sequestram CO2 da atmosfera para formar suas estruturas. Então elas também, né, capturam o CO2 e o CO2 em acúmulo aí na atmosfera. Nós temos aquele bom e velho fenômeno do aquecimento global, o efeito estufa. Então eles são importantes, sim, não pela questão ali do oxigênio, mas por várias outras questões. Então a água. Quanto maior a atividade metabólica, maior a quantidade de água. Exatamente. Então, quanto maior a atividade metabólica, você vai ter, né, um maior acúmulo de água. Os tecidos que possuem um grande acúmulo de água, eles vão ter uma enorme atividade metabólica. Exemplo, os ossos têm uma baixa atividade metabólica, em compensação, eles vão ter o quê? Somente 20% de água. Já o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele vai ter um grande acúmulo de água, porque ali ocorrem atividades metabólicas constantemente. O nosso cérebro ele não para, ele está sempre ali trabalhando para a gente, até quando a gente está dormindo. Então a água. Quanto menor a idade, né, maior a quantidade de água no organismo. Isso aqui é em todos os seres vivos, isso aqui é quase que uma regra. Quanto mais jovem, maior vai ser a quantidade de água. Quanto mais velho, menor vai ser essa quantidade de água. Aí vai murchando, né? Vira uma uva passa. Aqui é a uva, quando você colhe ela no pé lá, né? Aqui é a uva passa. Então, assim, com o passar dos anos, a gente vai diminuindo essa quantidade de água no nosso organismo. Isso é um processo normal, um processo natural aí dos seres vivos. Já os sais minerais, né? Os sais minerais eu não vou falar deles, essa aula aqui é sobre a água. Na próxima aula a gente vai ter uma aula só sobre sais minerais, beleza? Então é assim, fiquem com Deus, salam aleikum, bons estudos aí para todos aí e vamos que vamos.